Continuando na segunda parte da instrução, P14. E se as eleições para presidente fossem hoje, e os candidatos fossem esses que eu vou ler agora, em quem você votaria? A resposta é estimulada e única. João Amoedo, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Wilson Witzel, Jair Bolsonaro, Luciano Huck. Nenhum não iria votar branco, nulo, não sabe, não respondeu, não leio, só vou ler o nome dos candidatos, apenas. E se as eleições para presidente da República fossem hoje, tivesse um segundo turno, em quem você votaria se tivesse que escolher entre Jair Bolsonaro ou João Dória? Se a pessoa citar Jair Bolsonaro, vou assinalar na opção 1, João Dória na opção 2. As outras opções são espontâneas, não vou ler, só vou ler o nome dos candidatos apenas. E entre Sérgio Moro e Fernando Haddad, em quem o senhor votaria? E entre Jair Bolsonaro e Lula, em quem o senhor votaria? E entre Sérgio Moro e Lula? E entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro? E assim por diante, de 2 a 2, tá? Então, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, em quem a pessoa votaria? Entre Jair Bolsonaro e Luciano Huck, em quem a pessoa votaria? Entre Sérgio Moro e Luciano Huck, em quem votaria? E entre Luciano Huck e Fernando Haddad, em quem votaria? Ok? Agora vamos passar a falar da atual situação do Brasil. Como você avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro? Você diria que ele está sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? E na sua opinião, o governo do presidente Jair Bolsonaro até aqui está sendo melhor, igual ou pior do que esperava? Então, se a pessoa citar que melhor ou pior, eu vou perguntar se muito ou pouco. Por quê? Porque tem as opções muito, um pouco ou muito, né? Então, dentro dessas opções, eu vou perguntar se muito ou pouco, para assinalar a opção correta. E de maneira geral, você aprova ou desaprova a forma como o presidente Jair Bolsonaro está governando o Brasil? Aprova ou desaprova? Se a pessoa falar nem aprova nem desaprova espontaneamente, eu vou assinalar, mas eu não vou ler essa opção intermediária para ele, tá? E como você avalia o trabalho dos deputados e senadores no Congresso Nacional? Você diria que esse trabalho está sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Pensando nessas áreas que eu vou ler, qual delas você acredita que o Brasil mais melhorou desde janeiro, quando iniciou o atual governo? Então, combate ao desemprego, combate à pobreza, saúde pública, combate à corrupção, área de habitação, combate à inflação, segurança ou educação. Então a pessoa me citou a primeira opção. E a segunda, que melhorou desde janeiro? Vou ler as opções restantes. Combate à pobreza, saúde pública, combate à corrupção, área de habitação, combate à inflação, segurança ou educação. Qualquer uma. E pensando nessas mesmas áreas, qual delas você acredita que o Brasil mais piorou desde janeiro, quando iniciou o atual governo? Da mesma forma, a primeira e a segunda. Combate à inflação, segurança, saúde pública, combate ao desemprego, educação, combate à corrupção, combate à pobreza ou área de habitação. Então, por exemplo, segurança. E qual seria a segunda? Combate à inflação, saúde pública, combate ao desemprego, educação, combate à corrupção, combate à pobreza ou área de habitação. Por exemplo, combate à pobreza. Na sua avaliação até o fim do mandato em 2022, o presidente Jair Bolsonaro fará um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? E na sua opinião, qual é o melhor ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro? Então, no caso aqui, a resposta é espontânea. Tomem cuidado, a pessoa não lê as opções. A pessoa tem que falar espontaneamente. Se ele citar algum, por exemplo, vou pegar, por exemplo, Bento Albuquerque, assinale. Se ele citar, por exemplo, não sei o nome, mas é o ministro das Relações Exteriores, pode assinalar, não precisam confirmar o nome, tá? Voltando aqui. Se ele citar, por exemplo, ministro da Saúde, está aqui marcado, Luiz Henrique, tá? Não preciso citar o nome, tá? Ele pode falar tanto o nome do ministro como a pasta a qual ele pertence, ok? Então, primeira e segundo, tá? O governo está tentando aprovar no Congresso um pacote de medidas relacionadas à segurança pública, conhecido como pacote anticrime, do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em relação às mudanças previstas nesse pacote, você se julga muito informado, mais ou menos informado?